Fala galera, a gente está aqui no primeiro vídeo do canal para ensinar vocês como fazer uma parede de gesso 3D. Nós mesmos vamos confeccionar as peças, as placas de gesso e vai estar mostrando para vocês o passo a passo de como deixar um ambiente bonito gastando muito pouco. Então já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você já ficar por dentro de todas as novidades, que vai vir muita coisa boa por aí. Então, pessoal, aqui tá a parede que a gente vai estar aplicando gesso. Aqui nós já fizemos uma pintura na parede da sala. O gesso a gente já tinha aqui. Essa parede, necessariamente, ela precisava ser pintada, mas aí a gente teve a ideia de estar fazendo as placas 3D no gesso, que a gente vai estar mostrando o passo a passo aqui pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, pra gente confeccionar as nossas placas de gesso, a gente vai precisar de um molde. Esse daqui, ele é no EVA. Comprei no Mercado Livre, 7 placas foram R$120, tá? Tem vários tipos de placa, tem placa de silicone, que ela é mais resistente, porém, pelo custo-benefício eu preferi essa de EVA. Deu para comprar mais formas e o custo-benefício dela é muito melhor do que a de silicone. E essa também não precisa de desmoldante. A gente vai precisar também de um recipiente para estar desmanchando o gesso juntamente com a água. À medida que a gente vai usar para fazer uma placa de gesso, essa placa ela mede 29 por 29. Depois de várias tentativas, a gente chegou à conclusão de que 1,5 kg de gesso com 1 litro de água a gente consegue fazer uma placa dessa. Fica numa consistência boa e ela seca rápido. O gesso que a gente comprou foi no material de construção aqui próximo de casa. É 40 kg de gesso, saindo R$1 o quilo. Comprando o saco fechado, vocês vão conseguir pagar mais barato. Então, com R$40 eu comprei 40 kg de gesso. Então, agora eu vou passar para vocês a receitinha para a gente conseguir fazer uma placa de gesso, tá? Então, o que a gente vai precisar? De 1 litro de água. Eu peguei uma garrafazinha PET para ter a medida exata. A gente coloca a água em um recipiente. E para a medida do gesso, eu peguei esse vasilhame de margarina, porque aqui cabe 500 gramas de gesso e 3 dessa vai dar o que eu preciso. Primeiro de tudo, a gente vai polvilhando esse gesso na água. É interessante vocês colocar bem, polvilhando bastante, para que esse gesso não empelote aqui dentro. Pega uma madeirinha qualquer e vai mexendo. Essa foi a primeira, agora a gente vai colocar mais uma. Sempre dissolvendo e mexendo bem. O segredo para ele ter uma consistência boa, gente, é não deixar empelotar. Agora vamos para a última, dá 1,5 kg. Tem uma coisa, pessoal, como a gente tem que fazer bastante placas para poder revestir aquela parede lá que eu mostrei no começo do vídeo para vocês, uma coisa que a gente adaptou aqui e facilitou muito para nós, que é muita placa, vai dar em torno de 62 placas. A gente pegou um garfo de batedeira e adaptou na parafusadeira. Isso aqui dá certo também, caso você não tenha parafusadeira, em adaptar na furadeira, tá? Que facilita bastante para não doer muito o braço. Como é muita placa, é sempre bom um auxílio.
Depois de ter batido, pessoal, agora a gente vai colocar na forma. Então, como eu falei pra vocês, não precisa de passar desmoldante por conta do EVA. Agora, uma dica muito importante pra vocês. Sempre despejar o gesso no meio, no centro da forma. Por quê? Porque se você colocar esparramado, essa forma ela vai criar bolinhas. Então é interessante sempre despejar no meio. E verifiquem só que essa medida que eu passei para vocês, ela vai preencher completamente a placa. Aí vocês dão uma chacoalhadinha. É importante, pessoal, o ambiente que vocês forem utilizar tá bem nivelado, tá? Nesse caso aqui a mesa não tá muito nivelada, só que a gente apoiou uma tabinha aqui que deu certo. Chacoalha. E aí é só esperar secar. Eu vou fazer as outras placas aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou na hora de desmoldar e como que fica a placa sendo finalizada, tá bom? Gente, depois que eu fiz a última placa, já vamos verificar aqui, ó, que o gesso ele já tá quase seco. Então, por isso que não pode demorar muito pra depois do preparo da massa colocar na forma, que ele já tá bem firminho. Daqui a pouquinho a gente já pode estar desenformando essa primeira forma. Pessoal, aproximadamente 20-25 minutos depois, vocês vão verificar que o gesso, ele já secou completamente, que ele não suja a mão, tá? Então, vocês vão colocar a mão sai limpa. A hora que vocês colocarem a mão, vocês vão ver que fica um pouco quente. Essa é a reação do gesso com a água. E esse é o ponto que a gente tem que desenformar. Então, para desenformar, a gente vai numa superfície, segura o gesso para ele não cair a hora que virar, coloca, solta devagarzinho para ele não quebrar, tira primeiro essa base e depois você vem tirando o EVA. Olha que linda que fica a placa. Às vezes pode ser que aconteça alguns furinhos, que fique com alguma bolinha de ar. Então isso daqui dá pra gente corrigir depois com a massa corrida ou com o próprio gesso. Vamos desenformar a próxima. Sempre com muito cuidado, porque o gesso é um produto muito delicado. Se acaso vocês querem pegar uma base para colocar por baixo, ou um piso também dá certo, para facilitar para vocês nas primeiras. Essa também ficou com alguns furinhos, algumas bolhas, mas nada que não dê para corrigir depois, tá bom? Vamos para a próxima. Então, essas são as nossas placas, as primeiras placas. Para aquela parede que eu passei para vocês, a gente vai ter que confeccionar em torno de 60 placas. Nós vamos continuar fazendo aqui. Daqui a pouco eu volto para estar mostrando o resultado final para vocês. Pessoal, segue as placas de gesso. Aqui a gente já conseguiu fazer 15 unidades, tá? A gente vai confeccionar mais, conforme eu falei, a gente vai precisar de mais ou menos 62 placas. Mas todas já estão aqui desenformadas. Algumas você podem reparar que ficou com alguns reparos, que dá pra gente consertar depois ou com a massa corrida ou com o próprio gesso. Nós vamos consertar com a própria massa corrida, porque na hora de fixar na parede, nós vamos ter que fazer o rejunte e vamos utilizar a massa corrida. Pessoal, mais uma dica que eu quero dar para vocês, quando vocês forem armazenar a placa em algum lugar, ter muito cuidado e colocar ela sempre em pé, tá? Porque se você colocar por cima, às vezes pode estar danificando o desenho
da sua placa. Então, sempre em pezinho, aqui a gente improvisou um caixote, colocou um plástico bolha. Então, colocar ela sempre em pé. Aqui, ó, às vezes essas rebarbas que fica aqui na lateral, depois dá pra gente tirar com um estilete ou com uma lixa, tá bom?